Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Extensamente, o podcast onde conversamos sobre questões relacionadas com o bem-estar mental. Eu sou a Anabela Ventura e hoje a conversa vai ser sobre a resiliência. Ser resiliente tem uma relação direta com a saúde mental. Quanto maior a resiliência, melhor o nosso bem-estar. Um nível mais baixo de resiliência implica uma menor resistência aos desafios que a vida nos coloca. Quando a adversidade, stress ou trauma nos atingem, sentimos geralmente uma diversidade de emoções que podem ir da raiva ao sofrimento e à dor. A resiliência não faz desaparecer os problemas, mas pode dar-nos a capacidade de ver para além deles e lidar melhor com o stress. Com resiliência, podemos continuar a funcionar física e psicologicamente, ainda que as circunstâncias nos sejam adversas. Ser resiliente não é o mesmo que ter que aturar algo ou alguém, ser estoico ou ter espírito de sacrifício. Procurar ajuda em momentos difíceis também é um sinal de resiliência, mas é preciso tempo e prática para a desenvolver. Pode ser necessário passar por algum stress emocional, mas é definitivamente uma capacidade que pode ser trabalhada e desenvolvida. Para a psicóloga sul-africana Susan David, quando reconhecemos e nomeamos todas as nossas emoções e não apenas três ou quatro, com o tempo podemos ajudar a desenvolver a resiliência. Reprimir as nossas emoções faz-nos menos resilientes. Para o neurocientista norte-americano Eric Nestler, a exposição a situações moderadas de stress, tendo em conta o contexto em que se está, pode aumentar a capacidade de lidar com o stress e a resiliência, sobretudo se o fizermos no início da adolescência e juventude. Segundo Nestler, a resiliência está associada a uma zona cerebral ligada à aprendizagem do medo e a reações emocionais. Os cérebros mais resilientes não são insensíveis ao stress e às dificuldades, apenas utilizam ativamente mais recursos para se adaptarem às situações e contrariar os seus efeitos, mesmo que muitas vezes as coisas tenham que piorar até que possam melhorar. Do ponto de vista científico, ainda não se sabe bem quais são todos os mecanismos que nos levam a ter mais ou menos resiliência. No entanto, sabe-se que para que esta se possa desenvolver, têm que existir pelo menos três fatores: a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade de adaptação; a socialização, entendida como a capacidade de atuar em colaboração; e, por fim, a capacidade de atingir significado ou dar um sentido às nossas vivências. Como diz a investigadora Brené Brown, a resiliência tem tudo a ver com a tolerância ao desconforto e está mais disponível para as pessoas que têm curiosidade sobre a sua própria maneira de pensar e sobre o seu próprio comportamento. Para conversar comigo sobre ser resiliente, tenho hoje o António Veríssimo. Quem é o António? Muito bom dia, Anabela. Antes de mais, agradecer o convite por estar aqui presente no seu podcast. Respondendo à sua pergunta, portanto, o António é uma pessoa que gosta, sobretudo, de pessoas, gosta de ler, gosta muito de desporto, sobretudo de hóquei, não sendo praticante, nem nunca joguei. Tenho o meu filho mais novo que joga portanto, adoro todo o processo de aprendizagem que se tem no hóquei e a própria competição em si. E uma das minhas principais características é mesmo o gosto pela aprendizagem, ou seja, sou uma pessoa que adora aprender coisas novas, e tudo o que tem a ver com desenvolvimento humano, portanto, desenvolvimento pessoal. Todas essas áreas a mim me atraem muito. Portanto, este tema que hoje vamos falar também é um tema, para mim, muito importante. E no fundo, a minha participação aqui também é mais numa de aprendizagem do que de informação, digamos assim. Uhum, uhum. António, acha que nós, para sermos mais resilientes, temos que não perder a capacidade de ter esperança? O que é que acha? Acha que a esperança está ligada à resiliência? Sim, a esperança pode estar efetivamente ligada à própria. Aliás, a resiliência pode estar associada à própria esperança. Eu diria que uma pessoa, para ser resiliente, habitualmente
tem que ter 3 características principais, não é? Sendo a própria resiliência uma competência que cada um tem e que pode desenvolver. Portanto, essas 3 características principais, na minha ótica, são a pessoa ter a capacidade de aceitar a realidade num primeiro ponto, digamos assim, ou Uhum, seja, ter noção daquilo que se está a passar consigo, ter essa consciencialização e não entrar numa fase de negação. uhum, Portanto, o primeiro passo seria esse. O segundo passo seria aquilo que a Anabela falou na introdução, que seria termos um propósito. Portanto, a pessoa saber que existe um propósito, e daí a própria esperança uh, estar associada à própria resiliência, não é? Portanto, a pessoa tem que ter um propósito que dê um sentido à sua vida. E depois, uma terceira característica que eu acho fundamental para uma pessoa que tenha uns níveis elevados de resiliência é a sua capacidade de improvisar com aquilo que ela tem, digamos assim, à mão ou disponíveis. uhum, E acho que, de uma forma geral, os portugueses são um povo que sabe improvisar sempre que é uhum, necessário. uhum. Mas será que somos resilientes? O que é que acha? Eh, É assim, eu tenho ideia, ou na minha opinião, eu considero-nos um povo resiliente. Por vezes somos acomodados, e acho que o ser humano, por norma, é muito renitente à mudança, mas nos momentos desafiantes, penso que conseguimos sempre dar a volta. E isto depois também me leva aqui a outra ideia que nós habitualmente associamos à resiliência, que é aquela questão de ser resiliente no fundo, é ser resistente, no fundo. Uhum, E eu acho que é mais do que isso, ou seja, a resiliência é acima de tudo, a capacidade que nós temos de recuperar, para além da capacidade que nós temos de resistir. Eh, uhum, mas sim, acho que respondendo à pergunta assim de uma forma mais direta, acho que o povo português é resiliente. uhum. Sim, eu também acho que sim. Acho que às vezes, temos um pouco a ideia ou, associamos um pouco a fatalidade, não é? Ou seja, quando temos isto em termos de nós, de cultura portuguesa, não é? Quando temos, assim, alguma dificuldade, às vezes é associada a uma certa fatalidade. E eu acho que a resiliência tem muito de ação, não é? A ação do próprio indivíduo, da própria pessoa, tem que ter uma certa capacidade de ação. Eu ia lhe perguntar, António, na sua experiência enquanto enfermeiro, acha que um enfermeiro, eu acho que sim, não é? Mas queria ouvir a sua perspectiva. Um enfermeiro tem que ser muito resiliente, não é? Porque a quantidade de situações que podem acontecer que são fora de controle e que a pessoa tem que, o enfermeiro, no caso, tem que se adaptar, não é? Eu acho que a resiliência também tem a ver com a adaptação, ou com a capacidade de adaptação. Um enfermeiro tem mesmo que ser resiliente, não é? Sem dúvida. Na minha opinião, a maior parte dos profissionais de saúde tem que ter essa Uhum, competência bem uhum, desenvolvida. Em particular, os enfermeiros que passam, a maior parte deles 24 horas por dia com o próprio doente ou com os doentes, para além uhum. de fazerem parte de uma equipa alargada, e no fundo está preparado para os vários desafios. Hum, eu exerci enfermagem direta, portanto, em hospital durante 13 anos. Uhum, Trabalhei em cuidados intensivos eh, durante aproximadamente 8 anos e numa enfermaria de cirurgia. Portanto, em todos os locais, fui-me deparando com várias situações e para mim, digamos assim, a grande aprendizagem que eu tirei, e sinto-me um privilegiado por isso, foi ter trabalhado não só com excelentes profissionais ao meu lado, como também ter aprendido muito com os próprios doentes que eu tive o prazer de cuidar e, sobretudo, como digo, de aprender. uhum, E perante a doença, e perante o sofrimento, e perante a dor,
o ser humano está numa situação em que é posto à prova constantemente, Uhum, quase a todos os segundos. E aquilo que eu vi, e eu agora falando mais numa perspectiva do doente que do enfermeiro, depois a seguir falo da perspectiva do enfermeiro, mas aquilo que eu vi daquilo que é um exemplo de resiliência, é a capacidade dos doentes, muitos deles, conseguirem, apesar de toda a pressão, todos os desafios, toda a dor que sentem e todo o sofrimento, capacidade que eles têm não só de recuperar, como também de ver todo aquele percurso que estão a passar como algo positivo. uhum, Por norma, a qualquer pessoa, quando tem um problema de saúde, eh, tende a passar por um momento de choque e de crise, não é? E pôr as mãos na cabeça e perguntar porque é que isto me está a acontecer a mim. uhum, Eu conheci muitos doentes e isso marcava a diferença. Os mais resilientes têm maior capacidade e facilidade de passar pela doença e pela própria dor. Esses doentes habitualmente encaravam as coisas de maneira muito diferente. Eles, em vez de perguntarem porque eu, muitas vezes eles diziam porque não eu. Ou seja, apesar de estarem a passar por aqueles momentos de dor, eu por exemplo, estou-me a recordar agora de uma pessoa que me marcou muito, que era uma professora. Eu na altura devia ter 28 anos, a senhora na altura devia ter 44, 45, tinha 2 filhos e ela teve um cancro muito grave, a nível do pulmão, que a levou a vários internamentos, e eu conhecia, aprendi muito com ela. Ela inclusive sugeriu-me vários livros na altura dentro da parte da parte das emoções. Foi na altura eu conheci o uhum, Augusto Cury, que é dos autores que eu gosto mais de ler. Ah, e com ela eu, naquela fase da minha vida, aprendi realmente o que era ser resiliente, uhum, porque apesar de tudo aquilo que ela estava a passar que foi horrível para ela, ela dizia: António, olha, eu, apesar de tudo isto, só o facto de ter conhecido os enfermeiros que eu conheci neste serviço, os médicos, os próprios doentes, eu sinto-me uma felizarda porque tive aqui aprendizagens e vivências que valeram todo o sacrifício. E uhum, felizmente, com o otimismo que ela tem, com a sua capacidade resiliente, porque obviamente uma pessoa resiliente, ser positivo e também ter um grau alto de otimismo, efetivamente nos ajuda a ultrapassar com maior facilidade os momentos de dor, de desafio, de sofrimento. E ela realmente foi uma daquelas pessoas que, numa fase mais inicial até da minha carreira como enfermeiro, hum, me passou e me fez refletir e aprender muito sobre o que é realmente ser resiliente. E felizmente ela conseguiu recuperar, apesar de ser um tumor até maligno e com uma esperança de vida e perspectiva de tratamento inicial muito, muito baixa. Ela conseguiu recuperar totalmente, e pronto, e eu acho que isso também se deveu muito à postura dela. uhum, Eu, por norma, aquilo que eu via nos doentes, ou seja, os doentes com maiores características ou competências de resiliência, serão aqueles que tinham também a maior capacidade de recuperação e dar a volta à situação. uhum, Isto numa perspectiva do doente. Agora, respondendo também à parte da perspectiva de enfermeiro, e falando da enfermagem em geral, na minha ótica, os enfermeiros portugueses mostraram, sobretudo agora com a pandemia, uh, e quando digo de enfermeiros, também gostava de alargar aos outros profissionais de saúde, porque eu olho para a saúde como um trabalho em equipa. Sem esse trabalho não se conseguiam ter ou alcançar os resultados pretendidos. Mas falando aqui especificamente dos enfermeiros, portanto, a forma como têm sido tratados do ponto de vista
da própria sociedade, mais da parte do governo, das condições de trabalho que às vezes têm. Uhum, Só uma forte hum, convicção e aquele sentido de missão de cuidar do outro com dignidade e dar o melhor que se tem em prol da outra pessoa, ah, e no fundo a capacidade que se tem também de improviso, porque muitas vezes pode faltar material, mas consegue sempre dar a volta. Portanto, eu tenho um orgulho enorme nos enfermeiros portugueses por isso, porque os considero realmente uma referência naquilo que é ser resiliente. uhum. E no fundo é isso. Pois, eu estava a ouvi-lo e estava a pensar como às vezes não deve ser fácil, quando falou no caso dessa senhora, para um enfermeiro, deve haver momentos em que os próprios enfermeiros ou os profissionais de saúde que estão a acompanhar os doentes devem sentir-se com pouca esperança, não é? Tendo em conta o quadro que têm à frente, e às vezes as pessoas, lá está, como disse, que são mais resilientes, às vezes recuperam até de uma forma surpreendente, não é? E eu Exatamente, imagino que às vezes deve ser difícil. Para os profissionais de saúde que estão a acompanhar, manter essa resiliência e manter essa esperança e esse sentimento de que estamos cá e vamos continuar e as coisas vão correr bem, porque às vezes pode parecer que não correm, não é? exatamente. E eu estava a pensar nisso quando estava a falar, que de facto os profissionais de saúde têm mesmo que ser resilientes, porque isto é o dia a dia deles, não é? Ou seja, Sem nós estamos dúvida, aqui a falar, não é? Nós estamos aqui a falar, estamos a falar de um caso em particular, mas o dia a dia deles é constantemente este tipo de situação, não é? sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida que sim. Eu ia lhe perguntar, também, o António é também empreendedor e além da sua experiência como enfermeiro, também decidiu encetar um caminho de Exato. digamos assim, autodesenvolvimento em termos empresariais. Como é que compara, em termos de resiliência, o seu percurso como enfermeiro e o seu percurso como empresário? Em termos de resiliência, há pontos que se tocam ou é diferente, dado que são situações diferentes? É diferente ser empresário em termos de resiliência e de capacidade de lidar com os problemas ou com as adversidades que ocorrem quer na área empresarial, quer na área da saúde? Há pontos de ligação? Acha que a sua experiência como enfermeiro o preparou, para depois ser empresário? Olha, Anabela, eu acho que isso é uma excelente pergunta que me está a fazer. E sem dúvida que sim, ou seja, foi através até da própria experiência como enfermeiro que eu identifiquei uma necessidade no mercado, digamos assim, que foi na área dos cuidados de saúde domiciliários, e tudo o que envolve, portanto, fazer ter uma resposta o mais completa possível e com a maior qualidade possível. E não tendo formação na altura na área, ou seja, eu quando decidi, juntamente com a minha mulher, criarmos a Mais Cuidar, neste caso em concreto, que é o nome da nossa empresa, hum, nós não tínhamos qualquer tipo de conhecimento de base daquilo que era, por exemplo, a gestão de um negócio ou a criação de um negócio a partir do zero. Um, as competências que eu adquiri como enfermeiro, nomeadamente uma delas, que é o tema que estamos a falar hoje, a resiliência, ajudou-me imenso nos desafios com que eu fui deparando, sobretudo numa fase muito inicial. Um, o facto de, ao longo da minha carreira, digamos assim, como enfermeiro em ambiente hospitalar, eh, o, de ser submetido constantemente a determinados níveis de stress, de saber improvisar, saber eh, reagir de uma forma assertiva, saber, sobretudo, ouvir e compreender o outro, foram essenciais para criar um modelo, digamos assim, de negócio
e também conseguir responder aos desafios que um empreendedor se vai deparando ao longo do seu percurso. Uhum, E sem dúvida que a própria resiliência, eh, eu a definição assim mais próxima, tendo em conta a minha experiência, daquilo que é para mim a resiliência, é no fundo a capacidade e a competência que nós temos para sermos fortes ou robustos, em situações de uma enorme pressão e mudança. uhum, Hum, eu como enfermeiro treinei e fui obrigado a desenvolver, de certa forma de uma forma positiva essa capacidade, essa competência, que me é muito útil como empreendedor. O empreendedor para-se também diariamente com desafios. Quando lidamos com pessoas, cada pessoa é uma pessoa, portanto, temos que ter essa capacidade de desenvolver e saber lidar, sobretudo, com os conflitos, porque existem sempre pontos de vista diferentes, feitios diferentes, personalidades uhum. diferentes. E os empreendedores, de uma forma geral, deparam-se com desafios diários, eh, que se tiverem a capacidade e a competência da resiliência, bem desenvolvida, com certeza que será muito mais fácil para eles, ir ultrapassando esses desafios, basicamente. Sim, eu estava a pensar naquilo que o Eric Nestler diz das pessoas serem expostas a uma se digamos assim, a um stress controlado, a um stress moderado. E eu estava a pensar que eu considero que sou resiliente, já passei por várias experiências e sempre disse que a melhor forma de lidar com a vida é ser exposta à vida, ou seja, ser Sem dúvida. exposta a situações diferentes que nos obrigam a reagir e a adaptar, não é? A maior parte das pessoas normalmente foge um pouco da mudança, eu gosto muito da mudança, eu sou um pouco ao Exato, contrário, eu gosto de mudar e acho que eu como é que eu ia dizer? Eu sinto-me bem em mudanças e em mudar, seja lá que tipo de mudança for, mas acho que exato. esta isso que estava a dizer, do facto de ter sido exposto como enfermeiro a determinadas situações que depois o ajudaram para ser empresário, acho que vai ao encontro daquilo que o Nestler diz, de que aliás, há vários estudos que foram feitos até com crianças que são expostas a um determinado ambiente um pouco hostil e que se tornam mais resilientes, e depois, quando são adultos, normalmente são pessoas que têm um pouco mais de sucesso na vida porque conseguem, de facto, adaptar-se a mudanças bruscas ou a mudanças mais radicais nas suas vidas. E eu estava a pensar nisso. No meu caso pessoal, eu acho que isso também aconteceu. Obviamente, a vida lança-nos, não é? Lança-nos Exatamente, desafios e lança-nos coisas, nós não controlamos tudo, e eu acho que é este fator do controle, ou seja, de que há coisas que nos acontecem que estão fora do nosso controle, e a resiliência é essa capacidade de: "Ok, eu não controlo isto, mas eu posso lidar com isto", ou "Eu consigo lidar com isto", se calhar controlando-me a mim ou regulando-me a mim própria, não é? exatamente. António, houve momentos também, acredito, na sua vida profissional e também pessoal, claro, mas sobretudo na sua vida pessoal, em que teve que efetuar este exercício, não é? De que, confrontado com algo que não controla no seu ambiente externo, teve que ir buscar dentro de si essa capacidade de lidar com essa mudança ou com esse caos ou o que fosse que estivesse a acontecer à sua volta, não? Sim, foi sem dúvida. E isso começou, logo, no momento da própria formação, ou seja, no próprio curso de enfermagem, hum, nós conseguimos e começamos a desenvolver determinadas competências, que nos ajudam a lidar com a dor e com o sofrimento humano. Ou seja, numa fase muito inicial das nossas vidas, portanto, estou a falar, na altura tinha 18, 19 anos. Eu, por exemplo, eu entrei para o curso de enfermagem com 18 e passado 6 meses, o meu primeiro, aliás, na altura foi o segundo estágio que eu fiz em ambiente clínico, foi num serviço de medicina e eu e naquela altura os cursos estavam organizados
penso eu, para se fazer alguma filtragem das pessoas que tinham depois capacidade para continuar ou não. Acho que aquilo era estratégico, porque nós começávamos o primeiro estágio, num ambiente muito agradável, que era ver nascer, crianças, não é, portanto era numa maternidade, a cuidar de bebés, Uhum. aquilo era espetacular, e depois passávamos para o oposto, que era a lidar com pessoas idosas numa fase muito complicada, muitos deles dependentes, muitos deles já sem perspectiva, ou com grande esperança de vida, portanto já numa fase muito terminal de determinadas doenças. E aquilo para mim, na altura, e para os meus colegas também, foi um choque enorme. Portanto, miúdos com 18 anos, nós na Pois, altura, pois. era, no fundo, saber lidar, ou começar, não era saber, é começar a lidar com situações de sofrimento, de morte. Eu lembro-me, por exemplo, a primeira situação de choque que eu tive no curso foi precisamente um doente que me foi atribuído, eh, que que era um senhor muito simpático, na altura já com 80 e poucos anos, daquelas pessoas que adoram contar histórias e Uhum. viu-me ali se calhar provavelmente como um neto ou um bisneto, e falámos ali durante horas e horas ali naqueles primeiros dias. Ah, Ele até estava estável do ponto de vista de saúde, mas durante a realização do exame, que era um exame complicado, ele acabou por falecer. Hum. E quando eu estava no hospital nesse dia, portanto, quando a minha orientadora, soube disso, portanto, ela teve o cuidado de me chamar à parte, falar comigo. Eu lembro-me na altura, chorei imenso e senti-me muito revoltado com a situação, porque, Uhum. pronto, era a minha imaturidade também. E ela na altura até me aconselhou portanto, a sair naquele dia para ir para casa e para ir espairecer. Uhum. Mas esse foi o primeiro grande momento, que para mim foi inesquecível, Uhum. Pois imagino. de exatamente, de saber lidar com, porque eu felizmente nunca, mesmo em termos familiares, ainda não tinha lidado com situações Dessa dessas. situação, pois. E aquilo ajudou-me, portanto, a perceber, as dificuldades da vida, a crueldade às vezes do que é a vida, mas também a naturalidade que é, não é? Portanto, Pois, no fundo é um no processo fundo, natural, não é? um processo natural. Exatamente. Agora, durante portanto, o meu desenvolvimento como profissional, essas competências, foram sendo desenvolvidas. Eh, eu às vezes eu tinha uma professora, eu agora lembrei-me dela, a Uhum. propósito da conversa que estamos aqui a ter, ela testava que dissessem que os enfermeiros tinham calo, ou seja, que ao longo que iam, à medida que se iam desenvolvendo na sua profissão, ia ganhando calo. E ela Uhum. testava isso, porque o calo, no fundo, tem uma superfície muito rígida, ou seja, Uhum. praticamente ele não deixa passar nada para dentro nem para fora. É uma Uhum. coisa rígida. E, no fundo, quem trabalha com outras pessoas e na área da saúde, apesar de nós termos ferramentas de saber lidar com o sofrimento, nós não somos robôs, portanto, nós absorvemos Exato. muito o que é o sofrimento humano, o que é a dor, o que é as preocupações da outra pessoa, porque nós, se não o fizermos, a outra pessoa vai perceber que estamos ali a pôr uma barreira, Pois. e no fundo, dentro do que é ser próprio resiliência, também é muito isso, é nós, apesar de toda aquela pressão que nós estamos a ser submetidos no dia a dia, portanto, perante o sofrimento, a dor, do outro, a dúvida, o medo, nós conseguirmos levar sempre uma esperança, sempre transmitir o carinho, a compreensão, e para mim isso também é saber ser resiliente, porque Uhum. no fundo não nos deixamos, entre aspas, ir abaixo com aquelas situações, e pelo contrário estamos ali como um agente de promover o carinho, promover a saúde, promover a esperança, o próprio amor que é necessário, para lidar com cada pessoa, digamos assim. Uhum.
Pois é a diferença entre a insensibilidade e a resiliência, não é? Ou Exato, seja, o calo seria quase um certo afastamento da situação, não é? Para se ter calo, que é para não se sentir o que se está a passar. No entanto, ser resiliente não implica que não se sinta, não é? Portanto, aí está a exatamente, diferença, não é? Ser tal e qual, resiliente é sentir, mas é como diz a Brené Brown, é a tolerância ao incómodo, não é? É exatamente, sentir, mas continuar, não é? Portanto, é essa diferença. O ser resiliente não quer dizer que não se sinta as coisas, não é? E que não se sinta o stress também, porque, uma pessoa resiliente também sente o stress, não é? sem Também se dúvida, preocupa, também se sente às vezes perdido, mas isso não significa que não dê um passo, não é? E que não faça alguma coisa. Eu acho que o que distingue uma pessoa resiliente de uma pessoa menos resiliente tem a ver com esta questão da ação, em que a pessoa resiliente faz alguma coisa, não é? Apesar da dificuldade, apesar da adversidade, essa adversidade não é ignorada e a pessoa resiliente faz alguma coisa, ou determina um plano de ação, ou decide qualquer coisa e essa ação é praticada na realidade, não é? Hum, exatamente, e acho que isso é que faz a diferença, não é? E talvez isso também faça a diferença em muitos profissionais de saúde, em que continuam, apesar de passarem por tantas dificuldades e como nós sabemos, estes 2 últimos anos, quase 3 foram extremamente difíceis para toda a gente, incluindo os profissionais de saúde, então nem se fala, não é? E como deve ter sido difícil, manter essa resiliência, ou seja, e terem evitado ou terem feito um esforço para evitar, ficarem insensíveis, não é, porque tinham que continuar a tratar das pessoas, não é, António? evidente, sem dúvida. Hum, Pronto, penso que de uma forma geral nós temos todos a noção daquilo que cada um de nós passou à sua maneira a própria pandemia. Eu não estive na linha da frente, porque desde 2010 deixei de exercer a enfermagem direta, sobretudo ao nível hospitalar, mas falei com muitos colegas meus e lidei com muitos deles e partilhámos muitas vezes conversas em que eu, portanto, tinha a noção daquilo que era o dia a dia de estar numa enfermaria ou numa unidade de cuidados intensivos, a cuidar, por exemplo, de doentes com Covid, o medo que as pessoas tinham, não só Uhum, pelos próprios doentes, como por eles, pelas suas famílias. Eu tive colegas meus, inclusive, que durante algum tempo sentiram-se na obrigação de viver sozinhos, ou seja, pediram ao seu marido, ou à sua mulher, aos filhos, para irem para os pais e eles ficarem sozinhos em casa, com o medo de contaminação. Ahm, mas aqui, no fundo, a própria competência e a capacidade de ser resiliente dos profissionais de saúde evidenciou-se na forma como eles conseguiram manter padrões de cuidados extremamente elevados. E penso que isso refletiu ao nível daquelas fases mais complicadas do Covid, que implicavam muitos internamentos num curto espaço de tempo, como no próprio processo de vacinação, também traz os seus e trouxe os seus desafios e da importância que ela trouxe para a nossa sociedade, mas no fundo deles nunca desistirem perante o próprio stress, a própria pressão individual que sentiram. Todos os profissionais de saúde conseguiram sobressair uh, porque realmente, e na minha ótica, têm competências de resiliência muito elevadas. Portanto, e só assim se posso justificar também não se ter baixado o padrão e pelo contrário, portanto, perante um momento tão complicado, se ter dado uma resposta de excelência na minha ótica, como se deu e continua a dar, apesar de todas as dificuldades, basicamente. uhum. Eu queria agora falar aqui de um aspecto que eu acho que é muito importante, que tem a ver com o sistema de apoio.
Ou seja, eu acho que, por exemplo, na minha experiência pessoal, quando eu era mais nova, eu lembro-me de eu saí de um ambiente de província e vim para a cidade grande, não é, para Lisboa, para estudar, para a faculdade, e obviamente foi uma grande diferença que eu tive que me adaptar, uma mudança muito grande e que eu tive que me adaptar, e nos primeiros, tempos eu lembro-me que eu chorava quase todos os dias e telefonava à minha mãe, hã, porque sentia de facto a diferença, não é? Não tinha a minha mãe ao pé de mim, não tinha a minha família e sentia essa diferença. E eu lembro-me de pensar, muitas vezes que, eu conseguia, adaptar-me e conseguia aguentar as coisas e tudo aquilo que eu tinha que aprender e tudo aquilo que eu tinha que decidir por mim própria, porque era a primeira vez que eu estava completamente sozinha e, portanto, tinha que tomar decisões por mim própria, e na altura tinha 18 anos. E pensar que eu tinha alguém que me amava, portanto, eu tinha a minha família, eu tinha a minha mãe, e pensar que qualquer coisa que me acontecesse, eu tinha alguém, era uma espécie de backup, não é? Eu tinha alguém Exato. na minha retaguarda que qualquer desgraça que me acontecesse estava tudo bem, porque eu tinha alguém que me amava e alguém que se preocupava comigo e, portanto, e isso dava-me, uma certa força para eu continuar. António, acha que para nós sermos resilientes, de facto, temos que ter, há bocado falou, por exemplo, na sua professora, que o acompanhou naquela primeira experiência mais difícil. Acha que para sermos resilientes precisamos de ter um bom sistema de apoio? Ou nós conseguimos, pode haver também algumas histórias de algumas pessoas que, mesmo não tendo ninguém, conseguem de facto ser resilientes. Será que é essencial nós termos o sistema de apoio ou não, para sermos resilientes? É assim, efetivamente que sim, que ajuda bastante, portanto, o facto de termos apoio, nos vai dar, mais força, embora, ela não seja indispensável. Porque é que eu digo isso? Uhum, Isto leva-me para aquelas situações, eu acho que é das formas como nós podemos ver o ser humano na sua, chamava-lhe, resiliência máxima, ou pelo menos um exemplo de resiliência máxima, que foi, por exemplo, as pessoas que estiveram em campos de concentração. Ah, uhum, eu li 2 livros que espelham isso, portanto, um deles é do Primo Levi, que escreveu um livro sobre a sua experiência num campo de concentração. O livro uhum, chama-se Se Isto é um Homem, uhum. e o outro livro que eu li foi do Viktor Frankl, eh, Frankel. Uhum, sim. Frankl, exatamente, Frankl, Sim. que é um, não sei, a Anabela penso que também conhece, certo? Sim, sim, sim. Ele Pronto. mais tarde, aliás, veio depois ele foi, fez alguns, escreveu sobre a resiliência e sobre lidar com, essa situação em particular e como ele conseguiu lidar com um campo de concentração, com o que era viver num campo de concentração. Mas sim, continua António, sim. Pronto, mas basicamente aí eles mostram que sem qualquer tipo de apoio e completamente sozinhos, ou seja, eles não tinham ninguém, os próprios presos ou reclusos entre si não se conseguiam ajudar muito, portanto, obviamente que havia ali uma empatia entre eles, uma Uhum, entreajuda dentro daquilo que poderia ser possível, mas, era um ambiente muito hostil, muito uhum, dramático, muito violento, uhum, e mesmo assim houve pessoas, como estes casos que nós falamos agora, que conseguiram, lá está, muito. Eu acho que aí o que marca muita diferença é a capacidade mental da pessoa uhum, ir buscar a uma situação tão violenta algo que lhe dê um sentido à própria vida. Ou seja, uhum, eu, uhum. eu acho que perante aquelas situações, o primeiro coisa que nos ocorre à cabeça é pá, eu prefiro morrer do que estar A a passar sofrer, por isto, estar a claro. sofrer, porque eu não tenho esperança. Portanto, a minha esperança, no fundo, é se calhar ter uma morte o mais rápida possível para não acabar com aquele sofrimento. E eles Bem. conseguiram ir buscar um propósito, dar um sentido a toda aquela pressão, toda aquela violência que sentiram, e muitos deles, pronto, a maior parte deles até arranjaram uma missão de vida que foi: Uhum, "Ok, eu, uhum.
eu estou aqui para ajudar no futuro outras pessoas que passaram por isto a encarar Uhum, melhor a vida. E no fundo uhum, foi a uhum, grande uhum, mensagem que eles passaram foi isso. Portanto, arranjaram ou através do seu conhecimento, da sua experiência, conseguiram ajudar outras pessoas que passaram por traumas, uhum, a no fundo, a terem competências e capacidades de saberem lidar melhor com eles, não é? uhum, uhum, Daí, pronto, há aquela questão que estava a colocar, o sistema de apoio efetivamente é sempre importante, porque dá ajuda, mas no caso da resiliência, eh, ele não é essencial, não é indispensável, porque a uhum, própria pessoa resiliente tem uma capacidade não só de resistir, mas também de improvisar e perante as próprias situações que se estão a deparar, conseguem, através de um processo, eu julgo que mais mental, hum, controlar melhor as emoções, no sentido de: "Ok, eu tenho que passar por isto, não tenho outra alternativa e se vou passar por isto, que seja o melhor possível ou que pelo menos consiga tirar algo que me faça ter vontade de viver", no uhum, fundo. uhum. É a tal questão da atribuição de significado, ou seja, se nós olharmos para a nossa Exatamente, vida e para o conjunto de experiências que temos na nossa vida e que essas experiências significam alguma coisa, não é? Para nós ou até para os outros, não é? No caso deles, partilharam depois essa experiência, depois de atribuírem o significado que essa experiência teve para eles, depois partilharam com as outras pessoas. E eu acho que essa capacidade para nós dizermos: "Ok, eu passei por isto, mas isto teve o seu propósito e teve um papel importante no meu desenvolvimento ou na minha própria vida", se calhar ajuda de facto a lidar com as coisas e a ter mais resiliência, portanto, a ter mais capacidade de tolerar uma situação que é mais difícil, não é? exatamente, sem dúvida. Isso leva a uma pergunta, digamos assim, básica, que é: como é que nós podemos melhorar ou aumentar a nossa resiliência? Não é? Que Uhum. estratégias, por exemplo, quem é que nos pode ajudar? Eh, o que é que nós podemos fazer, para sermos, mais Mais resilientes? resiliente, não é? Eu Exatamente, eu acho que, é uma questão muito pessoal, ou seja, é uma questão exato, muito de cada pessoa, se quer ou não, se acha que pode ou não desenvolver a sua resiliência. Acho que uma das coisas fundamentais, além daquilo de que nós já falámos aqui, é, por exemplo, o autocuidado. Eu acho que cuidar de nós, seja lá de que maneira for, não é? Cuidar de nós a um nível às vezes até mesmo básico, não é? sem dúvida. Alimentar-nos bem, dormir o suficiente, parar um pouco. Eu acho que é importante, na minha perspectiva pessoal, acho que é muito importante na vida nós fazermos dois processos, além de tudo o resto, né? Que é o processo que eu costumo dizer, que é o processo de processar e integrar, que é Sem quando nos dúvida. acontece alguma coisa, sobretudo se essa coisa é muito difícil, ou é muito estranha, ou é repentina e não é fácil de lidar, acho que o primeiro passo é tentar processar essa coisa, porque nós vivemos uma vida tão rápida e tão a correr que às vezes não processamos as coisas. E não processamos quer o que seja pequeno, quer o que seja grande, não é? Quer seja um evento pequeno da nossa vida, um esquecimento, o que seja, não é? Ou um evento grande. Às vezes, como corremos muito na vida, não é? E às vezes, porque temos esta coisa de fugir do que é difícil, tendemos a não processar. E é importante processar. É como dizia há pouco o António, é importante aceitar o que está a acontecer. Ah, e olhar para isso e processar isso, o que é que me está a acontecer, o que é isto, não é? Primeiro ponto. E depois de passar pela experiência, não é? Passar pelo, seja difícil ou não seja, o integrar, ou seja, dar um tempo para, ok, eu passei por isto, porque acho que só depois de integrar essa experiência é que se pode dar significado a ela, não é? Às vezes estes processos não são assim tão simples, às vezes ocorre tudo ao mesmo tempo, não é? Dentro de nós. Mas acho Exatamente. que é muito importante essa integração e dar tempo para essa integração acontecer, ou seja, isto aconteceu-me,
esta coisa difícil, este evento difícil aconteceu-me, o que é que eu aprendi com isso, não é? O que é que isso me trouxe? E acho que isso é muito importante para desenvolver a resiliência. Eu acho que nós não podemos ser resilientes se não passarmos pelas coisas, não é? Por mais Sem difícil dúvida. que isto possa parecer, e com isto eu não defendo que as pessoas agora devem todas ir procurar situações difíceis, claro que não. Evidente, Claro que não, eu acho que a vida por si só já tem esse papel e já já. nos traz muitas coisas difíceis, a gente não Muitos precisa desafios de diários, sim, sem dúvida. exatamente, a gente não precisa de os ir procurar, não é? Sem dúvida. Mas acho que isso é muito importante, ou seja, eu acho que nós a vida e nós temos assistido a isso ultimamente, com não só com a pandemia, agora com a situação de guerra. Eu, por exemplo, esta situação de guerra, obviamente, é uma situação catastrófica, é uma situação trágica. E eu, por exemplo, uma coisa que me tem acontecido, eu sou uma pessoa que não está a participar ativamente nesta situação, tento não ver muitas notícias porque eu sei que isso me vai afetar e tento proteger o meu bem-estar mental não vendo muitas notícias, mas comecei a ter pesadelos com guerra, não é? O que significa que mesmo uma situação que está fora do meu controle, que está longe de mim, não me afeta propriamente assim diretamente, mas afeta-me, não é? E Sem portanto, dúvida. lá está, eu tenho que aceitar que isto é uma situação que está a acontecer fora do meu controle, mas que me afeta e depois perceber como é que isso me afeta, não é? E dizê-lo e reconhecer as emoções que isso me provoca, não é? Emoções, eu no outro dia vi uma entrevista com o Yuval Harari, ele é um historiador israelita e filósofo, e ele dizia que esta guerra, por exemplo, o que está uma das coisas que está a fazer é a plantar sementes de ódio, que vão continuar por várias gerações, porque a figura de Putin, no caso aqui que iniciou o conflito, a forma como ele o fez, a forma como o conflito está a decorrer, inevitavelmente as pessoas vão sentir ódio por ele, não é? E ódio é uma emoção, não é? Exatamente. Portanto, eu acho que nós temos que essa é outra coisa que eu acho que temos que fazer em relação a sermos mais resilientes, é identificar, reconhecer e, nomear as emoções que sentimos. Por exemplo, aqui nesta questão específica da guerra, o que eu sinto é uma imensa tristeza, eu sinto-me triste, e isso é uma emoção que eu tenho que reconhecer, tenho que a aceitar, não é, e tenho que a integrar, para poder lidar com a situação, não é? Só a partir desse momento é que eu posso depois lidar com o impacto que a situação tem em mim. O que é que o António acha? Eu acho que sim, portanto, isto, levou-me agora para um pensamento, que há bocado estávamos a falar, por exemplo, dos próprios profissionais de saúde. Uhum, Eh, Como é que, por exemplo, eles podem ser, ou trabalhar a questão da resiliência, ou que tipo de apoio é que podem ter, uhum, para saberem trabalhar essa competência, não é? Porque efetivamente há uma formação ao nível da do próprio curso, seja uhum, de medicina, seja de enfermagem, fisioterapia ou o que for, mas depois durante a sua atividade profissional, se o próprio profissional não tiver essa consciência e fizer essa procura, as instituições, por norma, não têm sistemas de apoio, aos profissionais, portanto, uhum, não criam, momentos de formação, por norma, nessas áreas. Eu não estou a dizer que é assim em todas, mas de uma forma geral, eh, no fundo acaba por acontecer isso. Ah, mas o primeiro ponto, que era aquilo que a Anabela estava a falar, tem a ver com esta autoconsciencialização, ou seja, nós uhum, termos consciência das nossas emoções, daquilo que estamos a sentir, das nossas dificuldades. No fundo, uhum, o primeiro ponto é o mesmo, conhece-te a ti mesmo. uhum, Nós sabermos identificar as emoções, os sentimentos que estamos a viver, deixá-los acontecer, porque a vida é isso, no fundo, é termos emoções, porque sem elas não vivíamos, não é? Portanto, uhum, é no fundo aceitá-las, sejam boas, sejam más, mas desenvolver, no fundo, depois a capacidade de, ok, eu sinto aqui que tenho necessidade de melhorar,
esta competência ou ter alguém que me ajude a identificar essa necessidade e depois me dê ferramentas para a desenvolver. Aquilo que há bocado estávamos a falar da ferramenta do saber ressignificar os acontecimentos, sobretudo a parte negativa, Uhum, quando são momentos sobretudo de dor, sofrimento, ou que a pessoa são inesperados, e no fundo é aí que nós somos expostos à prova e no fundo temos uma maior consciência se somos resilientes ou não. Portanto, uhum, o facto de perante um acontecimento negativo, nós conseguirmos buscar no fundo aquele exemplo que eu dei no início dos doentes, não é? De alguns doentes conseguirem ver algo positivo no processo todo que estão a recuperar. Ou seja, uhum, vai conhecer algo em si mesmo, vai partilhar com outros doentes ou com os profissionais de saúde em si, pode ajudar inclusive alguém no futuro que a passar pelo mesmo que passou de uma forma mais simples, até porque há muitas pessoas que aproveitam, entre aspas, aproveitar uma experiência ou um trauma negativo que passaram, hum, para ajudar outras pessoas no futuro a passar pelo mesmo processo. Por uhum, exemplo, dou exemplo de uma criança que tenha sido violada e que tenha ficado com traumas, né? Se tenha sido uhum, violada por o padrasto, ou que há muitas situações, infelizmente, continuam a acontecer em todo o mundo. Essa pessoa, numa fase adulta, digamos assim, fez todo um processo de desenvolvimento, mas todo aquele sofrimento, toda aquela crueldade que por onde passou, hum, em algum momento pode ver aquilo como um propósito de vida, de ajudar no futuro outras crianças que passaram pelo mesmo, outros adultos que passaram pelo mesmo, a passar a saber encontrar um propósito de vida, ou um sentido à vida, ou pelo menos dar-lhes eh, outro tipo de calma, outro tipo de paz interior que elas possam necessitar. No fundo, aquilo que eu estou a tentar dizer é que perante uma situação negativa ou um trauma que a pessoa desenvolve ao longo da sua vida, eh, a pessoa resiliente, no fundo, é aquele que, de certa forma, tem a capacidade de tornar aquilo e pegar naquela coisa tão negativa e dar-lhe um sentido para a sua própria vida, dar-lhe um propósito e eventualmente ser um dos propósitos de vida dessa pessoa. Por exemplo, um alcoólico que foi um alcoólico durante anos, eh, ter tido a capacidade de recuperar e depois de querer ajudar outras pessoas que estão a passar pelo mesmo a fazer um processo de recuperação e ele dar-lhes ferramentas e o seu próprio testemunho e, no fundo, ajudar outras pessoas que estão a passar por aquele problema a fazê-lo de uma forma mais rápida e até eficaz. uhum. Eu acho só é que temos de ter cuidado um pouco com a questão do dar como é que eu ia dizer? Encontrar um lado positivo. É que às vezes há somos reféns desta ideia da positividade, de que tudo, que mesmo as coisas difíceis temos que encontrar algo positivo. E eu acho que na questão da resiliência, nem sempre é necessário que seja positivo. Acho que o que disse agora de atribuir o significado e dar um propósito faz mais sentido, mas também nem todas as pessoas que passam por situações difíceis, têm necessariamente que, agarrar nisso e dar um propósito a isso e transmitir isso às outras pessoas, não é? E acho que é importante Sem também dúvida. dar essa ideia de que é um processo muito próprio, é um processo ativo, portanto desenvolver a resiliência é um processo ativo, a pessoa tem que fazer alguma coisa, não é um processo passivo, não é algo que se desenvolva só por si, não é? Mas ao mesmo tempo também não significa, embora nós estejamos aqui a falar da importância de atribuir significado, que eu concordo e também passei por isso e acho que sim, mas, não necessariamente ter que encontrar a positividade em tudo, porque se calhar há Sem coisas que realmente não são positivas e temos que aceitar que não são, não é? E temos que lidar com elas de acordo como elas são, não é?
que não são de facto nada positivas, não é? Mas isso não invalida, mesmo que nós não consigamos encontrar a positividade em algo que foi negativo ou difícil, isso não invalida que não consigamos encontrar significado, não é? E que possamos transformar isso em algo para nós que nos torna mais resiliente, não é? Eu queria só deixar isso claro, porque às vezes há muito esta ideia, sobretudo nos últimos tempos, de que nós temos que ser muito positivos Exatamente. e vai tudo correr bem, que eu nunca gosto muito desse, não Eu gosto muito também não gosto. do vai correr tudo bem, não, porque às vezes as coisas não correm de facto bem, e acho que é importante deixar isso claro, de que as coisas são o que são, mas não invalida que de facto tenham significado, não é? Apesar Sem de dúvida, poderem não ser positivas, não é? exatamente. Porque é o que é, não é? É o que é. Há pouco nós não explorámos muito o autocuidado e há bocado quando o António falou nos enfermeiros e às vezes não terem muito apoio institucional, não é? Eh, para prestar os cuidados e para terem mais resiliência ou desenvolver mais resiliência, eu estava a pensar na questão do autocuidado, que às vezes também as pessoas, e agora falo no geral, porque não falo só nos enfermeiros nem nos profissionais de saúde, falo no geral, muitas vezes as pessoas que cuidam dos outros esquecem de cuidar de si próprias, não é, António? Sem dúvida. E isso é digamos assim, um ponto fundamental, precisamente, de quem está na área dos cuidados. Ou seja, eu não tenho dúvida que eu, para cuidar de alguém, primeiro tenho que cuidar de mim próprio. Uhum, Leva-me sempre para aquela situação de nós estarmos no avião, né? uhum, E a primeira coisa que nos ensinam as hospedeiras, quando estamos a aprender aquelas normas básicas de segurança, é que perante uma situação de urgência, portanto, eu primeiro tenho que pôr a máscara de oxigênio a mim e depois fazer o resto, porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir ajudar ninguém. uhum, Eh, a questão do autocuidado, é fundamental para qualquer profissional de saúde e para qualquer pessoa, como é óbvio, porque não é querer parecer egoísta, uhum, mas as pessoas mais importantes, para nós próprios devíamos ser nós, uhum, a primeira pessoa, porque, quando só estando bem connosco próprios, lá está, é que nós depois conseguimos estar bem com os outros. Só se eu me conseguir amar a mim próprio, é que eu vou depois conseguir amar outros. Eu, pelo menos na minha experiência, que eu como digo, adoro, trabalhar com pessoas, cuidar de pessoas e no fundo perceber todas estas dinâmicas. Mas é aquela questão que estamos a falar do autocuidado, ela realmente é essencial, para o nosso equilíbrio, como pessoa, como ser humano. Porque se nós não cuidarmos de nós, uh, efetivamente não vamos ter a mesma capacidade, nem capacidade nenhuma sequer para cuidar dos outros, nem nos darmos com os outros. No fundo, isso para mim é fundamental. Agora, hum, como é que nós, ou como é que as pessoas, no fundo, podem ter apoios ou desenvolver eh, algum sistema de apoio ou o que for. Na minha ótica, o primeiro passo é esta capacidade de consciencialização. Falei dela há pouco. uhum, Mas é as pessoas terem essa consciência de saber pedir ajuda também. E no uhum. fundo ser resiliente também é isso, é É também verdade, é termos verdade. essa capacidade, ok, eu sozinho não consigo, Uhum, se eu tiver outro tipo de apoio, eu vou conseguir atingir outro tipo de resultados. Porque efetivamente, hoje em dia, no fundo a nossa capacidade de ser resilientes também nos ajuda a ter sucesso ou não na nossa vida. Eu acho uhum, que há aqui uma relação muito estreita daquilo que se pode considerar o que é o próprio sucesso. Para mim uhum, são nós, no fundo, conseguirmos obter resultados que nós pretendemos em determinada área da nossa vida, e efetivamente a resiliência é das competências ou das capacidades mais importantes que nós precisamos para atingir isso. Agora, como é que nós podemos desenvolver isso?
acho que o primeiro passo começa precisamente por se falar sobre ela, as pessoas terem consciência, daquilo que sentem, daquilo que são, e que podem eventualmente precisar de algum tipo de apoio, mas de uma forma geral, aquilo que eu sinto é que a maior parte das pessoas e particularmente dos profissionais de saúde, eh, tinham muito a beneficiar com formações ativas na área da gestão das emoções. Uhum, Portanto, haver momentos em que as pessoas pudessem falar abertamente e haver profissionais competentes, especializados, para as ajudar a trabalhar esse lado emocional, que depois, obviamente, vai contribuir de uma forma positiva para todas as competências e qualidades que nós podemos desenvolver, sendo uma delas a própria resiliência que estamos a falar, não é? uhum. E que aliás vai ao encontro do que estávamos a dizer do autocuidado, ou seja, essa gestão emocional também tem a ver com o autocuidado, não é? O autocuidado pode ser tudo o que tem a ver com o cuidar de nós próprios, desde as Exatamente, emoções, ao físico, à nossa situação, na vida e profissional e por aí fora, não é? O autocuidado não é só a nossa higiene, não é? sem Não dúvida. é É só muito para tomar para o conta lado da disso. nossa higiene, não é? Exatamente. Porque uma das coisas que precisamente fica muito descurada hoje em dia, não é precisamente a higiene mental. Ou Exatamente, seja, exatamente. eh, nós vamos acumulando, não é? Isto no fundo era como nós imaginarmos a nossa mente e as nossas emoções, não é? Uhum, Como uma casa onde na nossa casa nós todos os dias deitamos lixo fora, né? Portanto ele vai acumulando, nós dia sim dia não, pelo menos vamos despejar o lixo, eh, mas não temos ferramentas no dia a dia para libertar e para gerir toda esta tensão que vamos vivendo. uhum, uhum, E as pessoas vão acumulando durante anos, anos, anos e anos atrás de anos, eh, um conjunto de que eu chamo de lixo emocional, por isso é que depois temos situações de burnout e doenças, uhum, e cada vez mais temos depressão, precisamente porque não, muitas vezes o ser humano não consegue ter a capacidade de ter primeiro ter esta consciência e depois de poder trabalhar eh, todo este lado emocional com ferramentas que possam estar disponíveis para o ajudar no fundo, a ultrapassar estes problemas. uhum. António, o tempo passa muito rápido e estamos a chegar ao fim deste episódio. Muito bem, Hoje a conversa foi com o António Veríssimo. O António é empreendedor e cofundador da empresa Mais Cuidar. É também enfermeiro com mais de 22 anos de experiência, tendo trabalhado em vários hospitais até 2010, altura em que começou a dedicar-se em exclusivo à área dos cuidados de saúde domiciliários. Tem uma grande paixão pela área da saúde e bem-estar e, sobretudo, pelo cuidado das pessoas. A sua paixão estende-se também à inteligência emocional e ao desenvolvimento pessoal. Adora aprender e os seus passatempos preferidos são a leitura, o desporto, o convívio com os amigos e as viagens. Muito obrigada, António, por esta conversa tão inspiradora. obrigado eu, Anabela, continuação de um excelente trabalho. Eu pessoalmente sou ouvinte ativo do Extensamente Obrigada, António. e agradecer-lhe o convite mais uma vez, por estar Eh, aqui. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Obrigado. Quanto ao obrigada. O extensamento então vai regressar na próxima semana para o penúltimo episódio desta primeira temporada. O tempo passa tão rápido e vamos ter mais uma conversa para explorarmos os meandros da nossa extensamente. Deixem os vossos comentários, opiniões e sugestões nas plataformas habituais, o YouTube, Spotify, Google Podcasts ou na página oficial em linkedin.com/showcase/extensamente. Em breve poderão também mandar alguns recados na página de Instagram. Tenham uma fantástica semana e até breve.